Senhor nuestro Dios, nuestro Padre, nosotros en tu presencia estamos, Señor, por causa del Señor Jesús. Y te damos gracias, oh Dios, por el gran privilegio, oh Dios, que tenemos nosotros, que te conocemos. Y nosotros, oh Dios, no podemos, Señor Jesús, apenas nos alegrar con eso, pues tu llamado também é uma responsabilidade, pues queremos compartir, ó Deus, tu evangelho com os demás que não te conhecem, porque não é justo, Senhor, que apenas nós outros te conozcamos, ó Deus, mientras há milhões, miles de milhões perdidos, ó Deus, que nasceram em outros países e que, todavia, nunca o Evangelho ha chegado aí. Espírito Santo, por isso, que através destes mensagens, tu puedas, ó Deus, despertar futuros homens e mulheres que deixarão todo, Deus, para predicar tu palavra, para aqueles perdidos mais lejanos, Senhor. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E os que creem, digam amém e graças a Deus. Deus les bendiga a todos ustedes, queridos amigos, e hoje eu quisiera entrar em um tema que estamos avançando rumbo a los completados 50 dias depois da Páscoa. Está no livro, na epístola, de 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, el hablar em línguas. Então, no versículo 2, ele dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, no habla a los hombres. Preste mucha atención. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ele está hablando a Dios. Entonces no existe ningún recado de Dios a los hombres en lenguas. Dios no habla en lenguas a los hombres. São os homens que hablam em línguas a Deus. Então, Deus não lhe dirá nada, nenhum recado em línguas estranhas. Não há necessidade de que alguém interprete as línguas para que você sepa um recado de Deus, porque Deus habla com nós em nosso coração e em nossas mentes, e nós entendemos muito bem se estamos em espírito e compreendemos também as lições que Deus nos ensina através de situações e circunstâncias que passamos em la vida. Además de a ler a Bíblia ou a escuchar a prédica de sana doutrina, você consiga entender o que Deus quer que você haga. Então, Deus não nos trata como estrangeiros. Para que Deus hablaria com nós em uma língua estranha? Deus é inteligente. Então, Deus sabe que nós, seres humanos, não temos a capacidade, a vezes, nem de entender em nosso próprio idioma, menos aún em uma língua estranha. Deus não habla em língua estranha. Quem habla em língua estranha é o homem quando habla com Deus. As línguas estranhas, eu les vou explicar, basado na Bíblia, é uma maneira, são apenas algumas curtas frases que hablamos, e eu personalmente digo que eu, em minhas orações, eu também hablo em línguas, pero são orações que nós realizamos, e como disse aqui, el que habla em línguas não habla a los hombres, sino a Deus, pues nadie lo entiende, aunque por el Espírito habla mistérios. Ni ele mesmo entende. Nós não entendemos, pero é uma oração muito satisfatória. É uma oração que, al terminarla, nós nos sentimos muito bem e muito edificados, tanto que no versículo 3 diz assim, el que profetiza habla a los hombres. Não? Por quê? Porque ele profetiza em la língua que as pessoas entendem.
para edificação. El que profetiza habla a los hombres para edificação, exortação e consolação. Não é para adivinação, é para edificar, para exortar, chamar-lhe a atenção para algo, edificar para fortalecer-lhe e para consolação, trazer consuelo a aqueles que estão tristes. Então, vocês veem que profetizar, a palavra profética não tem nada a ver com adivinações personais de indivíduos, adivinando o que uno comeu, o que uno vai ser amanhã. Jesus deixou claro que nós não devemos importar-nos com o dia de amanhã. Então, para que eu vou buscar a alguém que queira dizer-me do dia de amanhã? Se Jesus me proibiu de buscar saber do dia de amanhã, que está em la mano de Deus. Querer saber do futuro apenas alimenta aún mais minha ansiedade e meu afã de querer algo que aún não ha chegado o tempo. Então, não me interessa meu futuro está nas manos de Deus, lo que me interessa a mim é o presente. Eu tenho que viver o dia de hoje como se fosse o último e ponto final. E o dia de amanhã, se me chegue, me chegará com a providência de Deus, sem que eu tenha que preocupar-me com adivinações. Bueno, no versículo 4 que diz: el que habla em língua estranha, a si mesmo se edifica. El que habla em língua estranha, a si mesmo se edifica. Não a los outros, sino a si mesmo. Então, é uma oração para que ele realiza. Ele está falando com Deus em uma língua estranha para fortalecer a si mesmo. Então, é uma, vou chamar de herramienta muito bendecida e útil para nós outros. Então, ele que habla em língua estranha, a si mesmo se edifica. Pero el que profetiza, dice, edifica a la iglesia. Então, há uma diferença aqui que ele deixa muito claro, que hablar a la iglesia não tem que ser em língua estranha. Hablar a la iglesia, ele tem que hablar em seu próprio idioma, no idioma da igreja. Quando eu estou predicando a los latinos de habla espanhola, eu hablo em espanhol. Quando eu predicava em Canadá, eu predicava em inglês, com minhas limitações. Quando eu predico aqui em Brasil, eu predico em português. Não há cabida que eu predique ao povo brasileiro em espanhol. Não há cabida que eu predique português à gente que entende apenas espanhol. Então, eu não posso falar em outras línguas, nem línguas humanas, ou qualquer língua que seja, a la igreja eu profetizo, eu dou o mensagem, não? Que profetizar seria cumprir o ofício de profeta. Profeta é um mensageiro, profeta é o vocero de Deus, é o que tem a palavra de Deus em sua boca. Então, hoje em dia, no Novo Testamento, profeta não tem nada a ver com adivinação. Profetas, hoje em dia, são aqueles que dão o mensagem, a palavra de Deus a la gente, que tem que escutar em seu próprio idioma. Não? As igrejas que estão falando em línguas, dizendo que é Deus falando com o povo, isso está equivocado, porque aqui está claro que não é assim que tem que ser. No, as coisas não podem ser hechas de la maneira que a gente pensa, sino de la maneira de la Bíblia. Porque senão, por que a Bíblia foi escrita? Apenas para adornar? A Bíblia só serve para adornar o púlpito? Não, a Bíblia é para ser obedecida ao pé da letra, como está dizendo. Não, como está dizendo, não tenho que interpretar o que está claro. Lo que está em sentido figurado, sim, eu tenho que interpretar se lo puedo. Pero lo que está claro, eu apenas obedeço sem contestar. Então, aqui está dizendo que hablar em línguas é hablar a Deus em uma oração, não hablar a los demás. Deus não habla em línguas com nadie.
Deus habla en el idioma de la persona, usando a veces una persona que nos dá o mensaje ou diretamente, não? Como no caso de Moisés, que não necessitava alguém, um intermédio para dar o mensaje, que Deus lhe falava diretamente. Hoje dia temos este privilégio por el Espírito Santo. Então, ele que habla em língua estranha, a si mesmo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Vamos agora al versículo, aqui eu tenho o versículo 13. Por lo tanto, el que habla em língua estranha, pida em oração poder interpretá-la. Se eu oro em língua desconhecida, mi espírito ora, pero mi entendimento queda sem fruto. Eu mesmo não entendo minha própria oração, não? Você pode orar para que Deus lhe mostre o que significam estas palavras, não? Que não é nenhum recado divino, é o Espírito Santo poniendo, dando-lhe, sugiriendo-lhe, dando-lhe em seu coração palavras que você las repite. Eu oro em línguas já há desde 97 mais ou menos, não? Então são quase 30 anos, 29 anos, pero são pequenas frases. Eu estou dando testemunho personal. São pequenas frases que eu hablo em minha oração e não me quedo fora de si, não me quedo inconsciente, não caigo no piso. Não, isso já vimos que é demoníaco. Isso está claro. Em la história da igreja, isso foi rechazado já. E isso volviu agora, esta moda, este modismo demoníaco para enganar a igreja pentecostal e destruí-la. Satanás la odia e la quer destruir. Não adhiera estas modas demoníacas em sua igreja. Bueno, el hablar em língua são orações que você hace, muito curtas. As frases são curtas. E que você se sente muito satisfeito ao terminá-las e muito fortalecido. Você aún não entende o que passa, pero depois são orações que é como desahogo del alma. Depois que você suelta aquelas palavras de seu coração, você se queda muito ligeiro, você se queda muito feliz, muito contente, muito seguro. Parece que eram palavras que faltava à sua oração. Você não conseguia expressar-se bem, e quando você las habla delante de Deus, não delante de homens, não hace falta, não é publicamente, é você em sua intimidade secreta delante de Deus, aí em sua recâmara de oração, ou mesmo em la igreja, pero não para querer demonstrar que você é superior. Isso já mostra o orgulho, isso já mostra a intenção carnal de seu hablar em línguas. Isso mostra que você não tem nada que ver, perdão, com o espírito da Bíblia, não? Então, disse aqui sobre a oração em línguas, meu entendimento queda sem fruto. E o versículo 15 diz: que pues oraré com el Espírito, pero oraré também com el entendimento. Ou seja, eu vou orar em línguas, se se pode, para minha edificação, para meu próprio fortalecimento, não para a edificação da igreja. Pero também eu orarei com minhas próprias palavras, que eu las uso, que eu las compreendo em meu idioma. Não? Todos os idiomas foram hechos por Deus. Eu não necessito falar em Deus em hebreu. Então eu terei que primeiro aprender hebreu para que Deus me escute. Eu tenho que primeiro aprender hebreu para que eu sepa pronunciar o nome de Jesus em hebreu. Não? Então, por que em la cruz del Calvário estava escrito o nome de Jesus em vários idiomas? E nunca nenhum apóstolo se puso em contra de isso. Nenhum apóstolo falou: vocês não podem chamar a Jesus de outro nome, senão do nome hebreu. Isso não existe. Todos os idiomas foram hechos por Deus.
foram esparcidos allá